Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. O tema de hoje, ombro. Para falar sobre ombro, nós estamos trazendo o Dr. Marcos Quinol Barros, que é ortopedista e traumatologista com especialidade na área de ombro e cotovelo. Dr. Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco no ICOR, nesse programa que tem procurado trazer várias pessoas da área médica. Muito obrigado, Dr. Arnoldo, pelo convite. Espero poder contribuir, para a comunidade de Santa Maria, esclarecer algumas dúvidas que venham eventualmente a aparecer e que são comuns hoje num consultório ortopédico. Marcos, nós ficamos muito contentes com o teu retorno para Santa Maria, porque já conhecemos o Fernando, que é teu irmão há mais tempo, teu pai na área de ortopedia, e nós temos serviços aqui no estado do Rio Grande do Sul que já são expoentes, né? E nós torcemos e trabalhamos para o crescimento da medicina no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, aqui na região, para termos condições assim de ter qualificação como os grandes centros. Sei que você esteve em Belo Horizonte fazendo uma formação em ombro, lá são serviços de referência, né? Mas nós estamos te trazendo aqui pelo seguinte: no consultório de cardiologia, nós atendemos dor torácica. E, como eu te falava antes de iniciar o programa, o cardiologista sempre alerta o paciente. Dor da ponta do nariz até o umbigo é dor torácica. E nós temos que afastar a questão cardiológica. Bom, isso é de origem cardíaca ou não? Por quê? Por causa da morte súbita. Então, esses pacientes que nos procuram e procuram outros profissionais da cardiologia ou são atendidos no pronto-socorro e que apresentam dor torácica, nós procuramos afastar que ele tenha algum problema de cardiopatia isquêmica, angina de peito, risco de infarto agudo do miocárdio, pode levar à morte súbita. Então, claro, conversamos com o paciente, a base de tudo é a relação médico-paciente, exame físico e alguns exames complementares. Mas muitos pacientes que chegam no consultório a gente consegue descartar, porque a maior parte não é cardíaco, e nós temos outras áreas torácicas que podem nos levar a outros diagnósticos. No caso de um problema digestivo, de um paciente que tem com gastrite, com úlcera, então ficaria nessa região acima do umbigo um pouco, né? E muitos pacientes reclamam de dor no ombro. E a gente sabe que a dor característica de angina de peito, de infarto agudo do miocárdio, em 75% das vezes, é uma dor torácica com irradiação para o ombro esquerdo e que vai para o braço esquerdo. Então, pessoal, hoje com o Dr. Google e outras mídias, nos procura seguido por dor no ombro, mais no ombro esquerdo. E nós, na entrevista, muitas vezes detectamos que aquilo é ortopédico e não é de origem cardíaca ou mesmo neurológica. E daí entra o Dr. Marcos, especialista em ombro e cotovelo. Você atende muitos pacientes com esse tipo de dor? Não, sem dúvida, Dr. Arnoldo. Hoje, o meu consultório basicamente, dá para dizer 90% a 95% é dor no ombro, né? Existiu uma demanda, de certa maneira, reprimida. Como o senhor falou, a medicina de Santa Maria ainda está evoluindo, existem outros centros ortopédicos que, de forma antecipada, conseguiram se organizar, tanto no interior quanto na capital, mas, então, essa demanda reprimida faz com que o consultório, no meu consultório, ele sempre é um consultório que tem bastante queixa de dor no ombro. E a primeira coisa que a gente tem que salientar para o paciente e procurar investigar é a origem da dor, se a dor é de origem insidiosa, se é uma dor de origem traumática, né? Sempre buscar comorbidades na história do paciente, e aí entra a questão do cardiologista, é fundamental. A gente sempre pergunta para o paciente se ele tem feito a consulta de rotina com o cardiologista. Como tu falaste bem, é importante diagnóstico diferencial de patologias do ombro, a doença cardiovascular.
além de outras patologias ortopédicas que não têm a sua origem no ombro, como é o caso de problemas cervicais, de compressões cervicais, principalmente a nível de C5 e C6, vértebra cervical 5 e 6, que é a origem da inervação do ombro, vem desse nível. Então a gente também tem que descartado outras patologias que cursem com dor no ombro, descartar alguma patologia de coluna vertebral. Bom, as pessoas têm dor no ombro em qualquer idade, independente de sexo também, sendo sedentário ou sendo atleta, né? Qual a faixa etária que te procura mais? É o pessoal entre os 40, 50 anos, mais de 50 anos? Como é que é isso? O perfil do paciente que procura o consultório é um perfil que tem idade acima de 50, 55 anos. Porque as doenças do ombro, e aí entra a doença mais prevalente, que é a doença do manguito rotador, que é a principal doença que cursa com dor no ombro, ela é relacionada com a idade, com o envelhecimento. E como a população hoje está vivendo mais, está praticando esporte por mais tempo, isso aí consideravelmente aumenta as patologias do ombro e as doenças do manguito rotador. Então o perfil hoje é paciente acima de 50 a 55 anos, que tem até no histórico, às vezes, de trabalho braçal. Mas eu sempre falo para o paciente, olha, tu está aqui hoje principalmente por causa da tua idade, porque descartado outras causas, a idade é um principal fator de risco para doenças do manguito rotador. Já pela degeneração, né? Pela própria degeneração. Mas assim, pela função, paciente que usa muito computador, cabeleireiro, dentista, esse é um pessoal que te procura provavelmente com a idade menor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem algumas profissões que a gente nota no nosso dia a dia que são mais assíduas, digamos assim, do consultório, né? Como tu falaste, o dentista, cabeleireiro, tem inúmeras pacientes cabeleireiras. A questão do trabalhador em computador, ele já é um trabalho que força ou que exige outras articulações, como a articulação do punho, por exemplo. E aí entra a questão da síndrome do túnel do carpo, que ela é comum em pacientes digitadores, o que usam bastante o computador. E aí entra a questão das horas semanais que esse paciente trabalha. Então, o que a literatura mostra hoje, que os estudos mostram, é que pacientes que usam mais do que 20 horas semanais do computador, eles têm uma incidência maior, por exemplo, dessa patologia que é a síndrome do túnel do carpo, que é uma parestesia que dá na extremidade dos dedos da mão e que está relacionada também com o trabalho. Mas em relação ao ombro, além dessas profissões que tu falaste, agricultor, que é uma realidade nossa aqui de Santa Maria, ou em volta de Santa Maria, das cidades que rodeiam Santa Maria, também é uma profissão muito frequente, mecânico. Então, tem algumas profissões que acabam levando esses pacientes ao consultório, a procurar ajuda, a procurar informação. Sim. Marcos, nós vamos para um breve intervalo e depois continuamos com o assunto. Você falou na síndrome do manguito rotador, né? Que é a síndrome do impacto do ombro. Mas como é que nós vamos ver a tendinite, a bursite? O pessoal sempre diz, eu estou com dor no ombro, estou com uma bursite. Então vamos, após o intervalo, saber como é que nós vamos fazer o diagnóstico diferencial dessas doenças que acometem o ombro.